Olá, esse é o nosso screening de notícias do podcast Áreas Contaminadas. Como vocês sabem, screening é aquela atividade de fazer uma triagem, de separar as áreas que têm maior chance de ser um hotspot, uma fonte secundária, daquelas que têm a maior chance de estarem isentas de contaminação. A ideia aqui é apresentar para vocês o que a gente considera o hotspot do momento, ou seja, as principais notícias atuais do GAC, de meio ambiente e de temas relacionados. Esse é mais um produto da ECD Training oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se. A contribuição desses colaboradores permite que possamos nos dedicar à leitura, escrita, comentários e edição desse screening de notícias. Esperamos que vocês encontrem e consigam separar as notícias importantes das fake news. Com vocês, screening de notícias. Olá, amigas e amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o quarto episódio do Screening de Notícias e já dá pra gente falar que a apresentação do Screening de Notícias é de Lilian Coreaço Riz. Ela já incorporou a Mona Lisa Perrone e está realmente efetivada na função. A trilha sonora é de Daniela Alarcon e de Mauro Tanaka. Sigam os dois no Instagram, a Daniela é @alarcondani e o Mauro é @azalatosampa. A ideia aqui é trazer as principais notícias do GAC, de meio ambiente e de outros temas que a gente fala na newsletter, só que em formato de conversa, em formato podcastal. Então eu e a Lilian fizemos um screening das principais notícias que vimos por aqui nos últimos tempos para apresentar e comentar com vocês. Por favor, fique à vontade para sugerir formatos, notícias, convidados, comentaristas, etc. Afinal, o screening de notícias é nosso também. Bom, enfim, esse é o mini podcast derivado do nosso querido podcast Áreas Contaminadas, que é oferecido pelos nossos colaboradores do Apoia-se e conta também com o patrocínio da Clean Environment Brasil, da Vapor Solutions, do Laboratório E-Consulting e da LabCris. Então, se você está lavando a louça, andando de skate igual o Felipe Ferreira, lendo um livro legal como Primavera Silenciosa, prepare-se. Começa agora o nosso screening de notícias. Oi pessoal, tô aqui de volta para mais um screening de notícias, o nosso quarto episódio. Espero que vocês estejam gostando. Marcos, conta um pouco pra gente como foi o episódio da conferência Batel, ou Batelli, como você gosta de falar. Pois é, nós aqui em Sorocaba falamos Batelli, conferência Batelli. O episódio foi bem legal, né? O Matheus, a Cris, o Leonardo e o Otávio, eles falaram cada um do que eles viram, né? Cada um foi atrás mais de uma coisa. O Leonardo foi atrás de mais gerenciamento de projetos de investigação, de remediação, que fossem grandes, né? Grandes projetos de investigação e remediação. A Cris foi atrás mais do vapor, então ela contou várias novidades sobre investigação de intrusão de vapores. O Matheus foi mais atrás do lance da investigação, né? Investigação de alta resolução e remediação de hidrocarbonetos, né? De UNEPL. E o Otávio foi mais atrás de oxidantes e de produtos remediadores em geral. Além disso, todos eles viram uma porção de coisas, todo mundo falou que a grande onda da conferência são os PFAS, né? Os Forever Chemicals, e todos os derivados aí dos polifluorados e perfluorados, que é uma coisa que ainda vai acontecer aqui no Brasil, né? Ainda vai explodir no Brasil em algum momento desses. Eles falaram sobre as diferenças, algumas diferenças de gerenciamento de áreas contaminadas lá, de como eles encaram o gerenciamento lá e como a gente encara o gerenciamento aqui, da maturidade do mercado, da disponibilidade de alguns tipos de serviços, mas todos eles falaram uma coisa muito interessante, que o nível técnico, né, nível técnico dos profissionais daqui é equivalente ao nível técnico dos profissionais de lá. As coisas que a gente faz aqui e as coisas que eles fazem lá estão no mesmo patamar, né, no mesmo nível. Embora lá nos Estados Unidos o mercado seja muito maior, e que nós estamos à frente da maior parte dos outros países, né? Em particular dos países da Europa, né? Da Austrália, da China, nós estamos à frente desses países. Um deles falou, acredito que tenha sido o Matheus, que falou assim que tem uma das salas, né? de apresentações. O cara elogiou o Brasil, falou sempre o Brasil e a Dinamarca trazendo muito bons trabalhos aqui para a Conferência Batelli. E aí no final a gente conversa sobre a importância dessa conferência no gerenciamento de áreas contaminadas internacional e no Brasil, né? A gente começou brincando que era a Meca, né? A gente tinha que ir uma vez na vida para a Meca, mas depois a gente botando os pés no chão e sabe que a realidade não é tão fácil, né? Para todas as pessoas, para os trabalhadores e trabalhadoras do GAC, embora seja uma conferência muito legal. Eu fui uma vez, eu digo que vale a pena mesmo, a gente aprende muito, mas a gente sabe, né, que é muito difícil, é muito caro, a conferência deve custar, sei lá, perto de $1.000 a conferência, e mais a passagem de avião, mais a estadia, então eu sei que é complicado. Mas é bom que sempre tem uma delegação boa de brasileiros, né, dessa vez foram 50, mais ou menos 50 brasileiros,
e agora a gente pode... Tem muitos amigos que vão para lá, eles vêm para cá de volta e contam as novidades para nós, pelo menos isso, né? A gente fica com aquele gostinho de que aprendeu a essência, né? O essencial, o demais, as maiores novidades que pintaram lá na conferência. Recomendo que vocês ouçam o episódio, que foi uma conversa muito legal. Eles contaram bastante coisa legal. E o que você tem para contar do Illustrated Handbook of ELNAPO Transport and Fate in the Subsurface, publicado em 2014 pelo CLARE, do Reino Unido? Pois é, eu já tinha falado desse livro numa newsletter lá atrás. É um baita de um livro, é excelente, é um livro fantástico. E ele é editado lá pelo Reino Unido, né? Um livro de 2014. Bom, esse site, né, do CLARE, né, do Reino Unido, tem muitos documentos interessantes. E eu gosto de chamar atenção para esses livros que eu indiquei, né, já nas outras newsletters. A série de documentos de hidrocarbonetos de petróleo. Esse livro aí, com esse nome bonito que você falou muito bem, por isso que você é apresentadora e eu sou só o comentarista aqui, ele é de 2014. Tem muitas explicações ali. Já em 2014 ele dava uma explicação muito detalhada sobre como é que é a partição do ELNAPO, como é que é o transporte do ELNAPO, como funciona o trapeamento do ELNAPO, saturação de ELNAPO, está tudo bem ali, muito bem explicado, e as figuras são muito legais, muito didáticas. E ali dá para a gente perceber só pelas figuras, sem ler o livro inteiro. O livro é fantástico, né? Recomendo que leia o livro inteiro, mas só vendo as figuras você consegue entender perfeitamente por que o Pancake Model não existe, por que o ELNAPO fica trapeado na zona saturada e por que nós temos que investigar esse ELNAPO com ferramentas melhores, como o VOST, como o OIP, como a caixa preta de luz ultravioleta. E também, como é que é o mecanismo que faz com que o ELNAPO não saia totalmente ali dos poros do solo, né? Por que as técnicas de remediação por extração nem sempre funcionam. Então, o que você deve fazer para verificar se a sua técnica de remediação por extração funciona? Então é isso, o livro é gratuito, baixem aí o handbook, leiam pelo menos a introdução, guardem isso para consulta e vejam as figuras. É um negócio muito legal, vale muito a pena. Agora, falando sobre a sonda sônica, ela parece muito boa. Explica pra gente como ela funciona? Eu mostrei nessa newsletter aí um vídeo da sonda sônica funcionando. Outras newsletters para trás eu mostrei outros vídeos de outras sondas sônicas funcionando. Uma vez que eu tive lá em Tampa, né, numa field school, era um negócio muito legal que tinha, do David Nielsen, né, o famoso David Nielsen, que escreveu aqueles livros sobre investigação de áreas contaminadas. A gente esteve lá em Tampa e eu vi duas sondas sônicas funcionando, uma da Geoprobe e uma da AMS, né? Isso era 2010, então de lá para cá algumas coisas mudaram, mas isso era o que eles chamavam de sonda sônica compacta. Então tem um cabeçote sônico que vibra, né, com uma frequência muito alta, e essa vibração faz com que o solo abaixo da coroa, né, lá embaixo, as ferramentas são como uma ferramenta de sondagem rotativa, né? Então tem uma coroa e tem as hastes, que são hastes de 4 polegadas, mais ou menos, de 3 a 4 polegadas. Embaixo tem uma coroa, que é como se fosse uma coroa diamantada, e eles vão vibrando, o cabeçote vibra numa frequência e vai desagregando o solo. Realmente é um negócio muito rápido. Você vê aquelas hastes aí de 3 metros, né? A sonda tem toda uma morsa hidráulica para atarrachar e desatarrachar as hastes, ninguém faz força, nada. É uma maravilha, a máquina é muito boa. Fora a parte sônica, todo o resto da máquina é muito legal. Daí ela vai penetrando no solo, assim, com a vibração, faz zzz, e vai entrando. É até impressionante, vai com tudo, né, o negócio. Daí quando eles sacam a haste, o furo fica revestido, que ele crava um revestimento por fora e as hastes por dentro, e quando ele puxa as hastes, o solo está dentro dessa haste. Então o solo entrou ali, está lá dentro da haste. E daí ele vira a haste de volta e você vai recolhendo aquela amostra de solo num saquinho, né? Numa espécie de um saquinho plástico, né? E fica um saquinho plástico lá de 1,5 metro aí, cheio de solo depois. A sonda na época da Geoprobe tinha um liner dentro, então eles usavam um liner, era um liner de 3 ou 4 polegadas, bem grandão assim, e eles penetravam aquela haste no solo com o liner dentro e a amostra vinha lá. É uma maravilha, um negócio fantástico. Só que todas as vezes que eu vi, inclusive nesse vídeo aí, tem água, né? Eles usam, não é que eles injetam água, mas eles usam água para resfriar aquela coroa. Lá nos Estados Unidos, era em Tampa, era raso, né? Perfuração rasa, aí, uns 6, 7 metros, e só com areia e argila, não tinha rocha, não tinha nada, e eles usavam bastante água para resfriar a coroa. Então é muito bom,
É um negócio fantástico, é muito rápido, muito eficiente, mas a gente tem que lembrar que vai uma aguinha ali injetada, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Eu não soube de nenhuma sonda sônica em atividade no setor ambiental aqui no Brasil. Eu sei que tem sonda sônica no Brasil, mas claro, né, usada para coisa que dá muito dinheiro, como mineração. E assim, para chutar assim um valor, se a gente quiser comprar uma dessas aí, se alguém quiser comprar, isso vai chegar no Brasil por perto de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. Então é isso, não é um negócio tão simples, tão barato de conseguir. Fora a manutenção, fora as ferramentas e fora o treinamento das pessoas, então é algo que eu acho que vai demorar um pouco para chegar no nosso mercado. Artigo de 2022 fala que alguns PFAS têm preferência em ficar retidos no NEPO residual ao invés de particionarem para água subterrânea. Como é isso? Pois é, esses PFAS são um caso sério, né? E a cada momento tem uma pesquisa nova, né? Muito interessante. Esse estudo mostra que os PFAS têm preferência por ficar no NEPO, o que é até natural, né? O NEPO é apolar e os PFAS também são apolares, então eles tendem a ficar no NEPO ao invés de se dissolverem na água subterrânea. Por um lado, isso é bom, porque se ele não se dissolve na água subterrânea, ele não atinge o receptor. Por outro lado, é ruim, porque ele fica lá e você não consegue tirar, né? Já é muito difícil tirar o NEPO em fase residual, né? Mas é um componente a mais de risco para o NEPO que você tem lá residual. Além do NEPO, você ainda tem PFAS, ele está em fase retida. Você vai precisar quantificar essa massa, avaliar a mobilidade dele, avaliar o quanto ele particiona, etc. Mas não deixa de ser uma notícia não tão ruim. Ele tende a ficar preso no NEPO ao invés de se particionar para a água. O nosso amigo William Taquia nos mandou uma notícia bombástica. A EPA revisa os padrões de Health Advisor de alguns PFAS para bem menos. Ou seja, agora essas substâncias têm um limite ínfimo para que a água seja considerada segura para consumo. Pois é, interessante falar que esse não é o padrão, né, da EPA, não é o limite que considera uma área contaminada ou não. É o padrão de segurança para beber a água. Ainda assim, é um padrão realmente ínfimo, né, muito, muito pequenininho. Isso indica que a EPA está aguardando ou está avaliando novos estudos peer review, né, para avaliar se vai modificar aí os Regional Screening Levels para esses PFAS. O maior exemplo aí é o PFOA, né? O PFOA está com 0,004 ppt. Então são 4 milésimos de ppt ou 4 milésimos de nanograma por litro. Um especialista nisso lá, o Ian Ross, ele diz que o limite que um laboratório consegue identificar nesse momento é 0,09, né? Então a gente está falando 0,004, então nenhum laboratório consegue identificar isso aí. Se o laboratório identificar alguma coisa de PFOA, quer dizer que aquela água está imprópria para o consumo. Além do PFOA, o PFOS está com 0,02 ppt, né? 0,02 ppt. Então é menos que um ppt, 2 centésimos de ppt. O HFPO está com limite em 10 ppt, 10 nanogramas por litro, e o PFBS com 2.000 ppts. Então está bem mais tranquilo, com 2 microgramas por litro. Então a coisa está apertando lá para quem tem PFAS nos seus sites, e isso imagino que vai se refletir aqui no Brasil. Provavelmente algumas empresas que têm problema com PFAS nos Estados Unidos e na Europa, se essas empresas forem multinacionais e atuarem no Brasil, elas devem estar pensando em olhar para os PFAS aqui nos sites deles no Brasil. Se eu fosse eles, pelo menos faria isso. Então, ainda que a CETESB, não haja uma resolução CONAMA para isso, órgãos ambientais não estejam solicitando ativamente análise de PFAS, eu acho que isso é uma tendência aqui que vai crescer no Brasil. Recomendo que vocês estudem o assunto. Outra dica do William sobre PFAS. Pesquisa mostra que os Forever Chemicals, como os PFAS são chamados, estão relacionados à hipertensão em mulheres. Meu Deus! Pois é, Lilian, mais uma aí para a coleção. Essa reportagem saiu no Washington Post, um importante jornal nos Estados Unidos, e fizeram pesquisa com montes de mulheres, né, milhares de mulheres, e perceberam que havia uma correlação, lembrando que correlação não é causação, né, mas existia uma correlação importante entre a hipertensão arterial em mulheres e a concentração de PFAS no sangue. Então, mulheres, com mais cuidado aí com os teflons, com as embalagens de McDonald's, com aquelas embalagens de pipoca de micro-ondas, cuidado com isso aí, hein? Como foi o seminário das câmaras ambientais da CETESB realizado no Dia do Meio Ambiente?
Foi interessante, eu acompanhei pelo YouTube, né? Então, qualquer um pode assistir lá, só que tem mais de 2 horas, né? Foi uma iniciativa da CETESB para fazer um evento e chamar todo mundo para perto, né? Principalmente as pessoas que participam nas câmaras ambientais, os funcionários da CETESB, né? As pessoas da CETESB que participam nas câmaras ambientais e também o setor privado, que participa muito das câmaras ambientais. Então foi uma espécie de reconhecimento aí da diretoria da CETESB para todo mundo que participa das câmaras. São muitas câmaras ambientais, muitas, então eles chamaram todo mundo dessas muitas câmaras ambientais. Eu me arrisco a dizer que são perto de 15 a 20 câmaras ambientais. Uma dessas câmaras ambientais é a Câmara de Áreas Contaminadas. E aí o Tiago Gomes, representando a ESAS, falou ali sobre as iniciativas que a Câmara está fazendo. A principal delas é a revisão do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da CETESB. Um discurso comum a todas era que era muito importante aquelas iniciativas para aproximar o setor público do setor privado, né? O setor público como CETESB, como órgão fiscalizador do setor privado, assim, juntando esforços para produzir documentos técnicos que viabilizem os licenciamentos ambientais, que os tornem melhores, mais ágeis, mais seguros, etc. Além desses discursos em si, a presidenta da CETESB ressaltou ali, né, na fala de abertura dela, a importância da proximidade da CETESB com o setor produtivo. E ela fala assim que isso está incrementando o modelo de negócios da CETESB. Então ela disse isso, o modelo de negócios da CETESB, essa aproximação com o setor produtivo era importante para o modelo de negócios da CETESB, que está se aproximando dos princípios do ESG. Então é isso que foi a fala dela, e é uma fala que representa o pensamento dela, representa o pensamento da CETESB, né, pelo que eu posso entender. Está colocando a CETESB não como um órgão fiscalizador, e sim como o órgão que está caminhando ao lado dos empreendedores com princípios de ESG. Mas, além de tudo isso aí que eu acabei de falar, tem um negócio que eu achei o mais interessante do evento inteiro, foi o lançamento de uma revista científica. Né? Uma revista científica mesmo, né? Com revisão por pares, duplo cego e tal, a revista científica da CETESB. É uma iniciativa que eu acho que é muito interessante. Vocês podem procurar o site da revista, é revista.cetesb.sp.gov.br. Eu acho que é uma iniciativa muito legal. Quem tiver algum artigo interessante, acho que pode tentar submeter para essa revista aí, vai ser legal. Aliás, fala pra gente, por que o dia 5 de junho é o Dia Internacional do Meio Ambiente? Pois é, essa é uma data muito, muito importante. Eu acho que a maioria das pessoas sabem que esse dia 5 de junho, o Dia Internacional do Meio Ambiente, foi instituído porque é o dia que marcou o início da Conferência de Estocolmo em 1972, imagina só, 50 anos atrás. Essa conferência foi um marco no olhar das questões ambientais pela comunidade, né, comunidade internacional. E pela primeira vez uma conferência aí com foco no meio ambiente teve a participação de 122 chefes de Estado. Isso gerou um documento importante, a Declaração de Estocolmo, que alçou o meio ambiente à condição de um direito humano. Uma coisa interessante é que essa conferência, a Conferência de Estocolmo, foi um dos principais desdobramentos que começaram com a semente lá do livro da Raquel Carson, né, o Primavera Silenciosa, que você se lembra, foi publicado em 1962, como a gente falou num episódio importante aqui que fala sobre o livro Primavera Silenciosa. E lá ela falou sobre o problema da indústria química, né, que o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento econômico estava gerando impactos ambientais que poderiam ser muito graves para a saúde humana e para o meio ambiente. Então, a partir dali foi criada a EPA, a partir dali, junto com aquele sentimento, né, do final da década de 60, né, maio de 68, em Paris, em Praga, a luta contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, a história do movimento hippie, né, do Flower Power e do Stop War, tudo isso confluiu para uma luta em prol do meio ambiente e esse sentimento, esse Zeitgeist, né, o sentimento público, desembocou lá em 1972 na Conferência de Estocolmo e por isso existe o Dia Internacional do Meio Ambiente. Mas o que não é muita gente que sabe, a Conferência Estocolmo mais 50, chamada Um Planeta Saudável para a Prosperidade de Todas e Todos, nossa responsabilidade, nossa oportunidade, foi realizada entre 2 e 3 de junho. Pouquíssima gente ficou sabendo, pouquíssima gente participou, e os participantes, na sua maioria, tiveram a sensação de que os discursos eram unânimes quanto à urgência de mudanças para a continuidade da vida humana na Terra, não vão muito além de palavras de efeito. Então acho que vocês devem procurar saber sobre isso, procurem aí no Google a Conferência Estocolmo mais 50 e vocês vão ver as reportagens que falam sobre os assuntos tratados.
e as determinações que não foram muitas. Enfim, continuamos aqui do nosso lado lutando por um mundo melhor, mais justo, né, para todos e todas e para as futuras gerações. Tomara que cada dia mais e mais gente reflita a respeito e se junte à luta por um mundo melhor e mais justo para todo mundo. O Luiz Ferreira nos mandou uma reportagem sobre um caso absurdo de contaminação de pessoas no Chile. O local é conhecido como Chernobyl chileno. Pois é, vejam que absurdo, a gente nem fica sabendo dessas coisas, né? Há 2 semanas, um caso absurdo de contaminação do ar. Pelo menos 105 pessoas foram intoxicadas com dióxido de enxofre. E esse dióxido de enxofre era decorrente das emissões atmosféricas por contaminação industrial nas cidades chilenas de Quintero e Punchavi. A concentração do dióxido de enxofre chegou a 1.327 microgramas por metro cúbico em ambiente aberto. É considerada, né, essa área interessante, desde 58 é considerada uma zona de sacrifício ambiental, porque eles tiraram as atividades que tinham lá para instituir as indústrias, como um polo petroquímico ali naquela região. E ali vivem mais ou menos 50 mil pessoas, e casos assim de poluição muito, muito severa do ar são constantes. Nessa área, além das indústrias, tem 4 usinas termoelétricas a carvão, refinarias de petróleo e indústrias que manipulam cobre. E quem vocês acham que mora nessas cidades, né? Pessoas ricas ou pessoas pobres? Então, infelizmente, é mais um caso, aí o Chernobyl chileno é mais um caso de racismo ambiental. Gente, e o que é a onda de demissões de quem não quer abandonar o trabalho remoto nos Estados Unidos? Interessante esse movimento, né, das demissões voluntárias. Isso tem sido chamado nos Estados Unidos de a grande renúncia. Aqui em março, por exemplo, nos Estados Unidos, 4,5 milhões de americanos saíram ou trocaram de empregos. Essa onda em março foi chamada de grande renúncia. Isso tem aumentado, né, lá nos Estados Unidos nos últimos meses. Aqui no Brasil, estimaram em mais ou menos 600 mil pessoas que fizeram esse movimento. Por várias coisas, né? A principal delas é a exigência da volta ao trabalho presencial depois das pessoas terem se acostumado ao trabalho remoto. A falta de propósito também. A pessoa viu, depois desses 2 anos de pandemia, que, vamos lembrar, a pandemia ainda está ocorrendo, né? Mas depois de muita reflexão sobre a pandemia, a pessoa se viu num trabalho sem propósito. E isso gerou uma onda de demissões voluntárias. É claro que eu estou falando aqui de um recorte, né? Do recorte de pessoas de nível universitário ou muitas vezes pós-graduação, que pode escolher o emprego que vai fazer, faz parte da classe média alta, que tem condição de escolher o que quer trabalhar, onde quer trabalhar e tal. Isso não é a realidade do grande povo brasileiro, né? Nem do grande povo estadunidense. Mas enfim, não deixa de ser um movimento curioso, né? As pessoas voluntariamente deixando seus empregos. Então, parece que nos Estados Unidos e aqui no Brasil também está havendo um ponto de inflexão. As pessoas não querem voltar para o trabalho presencial e eles têm um pouco mais de força para fazer valer a sua opinião e estão encontrando espaço em outras empresas que permitem ou que até incentivam esse trabalho remoto. Como eu falei, isso não é para todo mundo, né? Mas aqui no Brasil, dentro do GAC, esse movimento existe, né? E essa possibilidade existe. Então, como o mercado do GAC no Brasil está aquecido, é possível que a gente veja esse movimento aí de pessoas trocando de emprego, buscando uma condição melhor de trabalho, né? Inclusive até com a possibilidade de trabalhar mais de casa, ter mais tempo com a família, mais propósito no seu trabalho, tudo aquilo que a gente tem visto nesse movimento de grande renúncia. Procurem grande renúncia no Google, falando sobre o trabalho, né? Trabalho, grande renúncia, e vocês vão ver que as notícias são bem interessantes. E que história é essa que cientistas neozelandeses descobriram um ecossistema totalmente diferente abaixo de uma grande camada de gelo na Antártica? Nossa, essa notícia foi um negócio muito interessante, né? Realmente um negócio fantástico. Os caras perfuraram uma grande camada de gelo lá na Antártica. Essa camada de gelo tinha 1.000 metros, né? Então perfuraram 1.000 metros de gelo. E quando eles acabaram de perfurar, eles perceberam, foram surpreendidos por grupos de animais semelhantes a camarões, né? Então são aqueles artrópodes pequenininhos, né? Com mais ou menos 5 milímetros, né? Meio centímetros, que nunca tinha sido visto antes. Então embaixo daquela imensa camada de gelo tem formas de vida que ainda nós não conhecíamos. Então essa descoberta é uma coisa realmente impressionante. Vamos aguardar as publicações, vamos aguardar mais notícias, mas é bom a gente ficar atento e perceber que a vida sempre vence, né? A vida sempre vai dar um jeito de resistir até em ambientes mais inóspitos aí. Então é algo muito interessante para a gente pensar. Oi, pai.
É verdade que soltaram as ararinhas azuis de novo na natureza? Isso é inacreditável. Oi, Vini, tudo bem? Pois é. Lembra que a gente assistiu o filme do Blue, que contava essa história da ararinha azul que estava extinta na natureza e tal? Fizeram alguma coisa parecida ali, né? As ararinhas azuis foram consideradas extintas na natureza no ano 2000. E aí pegaram algumas ararinhas azuis que estavam em cativeiro e fizeram um grande projeto, né? E esse projeto, para reintroduzir 8 ararinhas azuis na natureza, começou em 2018. Fizeram 2 áreas de preservação nos municípios de Curuçá e Juazeiro. Uma delas chamava APA, né? Área de Proteção Ambiental da Ararinha Azul, e outra chamava Refúgio da Vida Silvestre. Refúgio da Vida Silvestre da Ararinha Azul. E essas 2 juntas somavam 120 mil hectares. É uma área bem grande, né? Tudo isso aí era um projeto, um grande plano de ação nacional para a conservação da ararinha azul do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que é o chamado ICMBio. E aí, no dia 11 de junho, eles finalmente soltaram. Eles começam soltando aos pouquinhos, soltam para acostumar com o ambiente, e até que no dia 11 de junho, agora de 2022, soltaram 8 ararinhas azuis. Então, elas foram reintroduzidas na natureza. Olha que coisa legal, né? Realmente, perto das coisas que nós estamos vivendo com o meio ambiente ultimamente, é um negócio que parece inacreditável, mas não é. É um trabalho sério, né? Um trabalho importante, sério, de muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas querendo o bem das ararinhas azuis, né? O bem da natureza, o bem da humanidade, né? O bem do planeta, e conseguiram fazer uma coisa muito legal. E igual você, Vini, obrigado por participar aqui da gente, por ajudar a construir aí um mundo melhor para todo mundo. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso screening de notícias. Estamos muito felizes por comemorar mais um pouco os nossos 2 anos aqui com vocês. E com tudo isso, a gente acredita que está contribuindo para um mundo melhor e mais justo para todo mundo. Agradecemos muito a você que me ouviu aqui, por dedicar seu tempo e sua atenção a nós e a nossa conversa e aos nossos conteúdos. E claro, agradeço demais aos nossos colaboradores e aos nossos patrocinadores que nos incentivam, nos estimulam e nos permitem que façamos cada vez mais e cada vez melhor. Agradeço, é claro, também a nossa editora, a comandante-geral Lilian, por acumular mais essa função de apresentadora, é a nova apresentadora oficial aqui do Screening de Notícias. E por fim agradeço a participação especial do Vini com suas perguntas excelentes. Aliás, quem tiver perguntas e quiser mandar por áudio, ficarei feliz, muito feliz em tentar respondê-las aqui no Screening de Notícias. E não deixem de acompanhar o nosso podcast regular. Essa semana aqui vai sair o episódio 113. Então é isso, um grande abraço e até o próximo Screening de Notícias.